Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha de matemática. Então pessoal, é importante que vocês curtam essas videoaulas, deixem aqui seus comentários dizendo o que vocês estão achando da aula, deixem suas dúvidas, suas sugestões, resolução de questões, resoluções de desafios propostos aqui na videoaula. Compartilhe com seu coleguinha essa videoaula para que ele possa assistir. E também não deixe de solucionar as questões do livrinho de vocês. É importante que ao começar cada aula, vocês estejam aí na casa de vocês, no ambiente que vocês é reservado para estudar, dispondo de caderno, livro didático, caneta, lápis, borracha, régua, ou seja, todo o seu materialzinho da aula. Lembre que aqui também é uma aula. Nós só estamos mudando a localização da sala de aula. A sala de aula agora é na sua casa e a minha é na minha. Eu estou entrando na sua casa através dessa videoaula. Obrigado vocês por permitirem que eu entre em sua casa através dessa videoaula para que nós possamos estudar juntos. Então, em mais uma aulinha de matemática, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular ele continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 5º, 6º ano. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando de polígonos, de geometria, figuras espaciais, figuras planas e não planas. Ou seja, nós vamos resolver questões das aulas que já foram explicadas. Vocês já viram, já falamos juntos de polígonos, elementos formadores, quadriláteros, triângulos, classificamos. Aí agora nós vamos apenas resolver questões envolvendo essas figuras geométricas, esses polígonos. E aí, vamos juntos? Então, nós vamos iniciar na página 88. Na página 88, nós temos lá um diálogo entre alguns colegas. Então, olha o que a primeira a argumentar nesse debate diz. Ela diz que retângulo é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Nós já falamos de ângulos retos, nós já vimos quanto mede um ângulo reto. Agora nós vamos usar aqui nesse debate para identificar o que eles estão falando. Aí o segundo coleguinha, ele falou o seguinte, o segundo coleguinha, ou a coleguinha, ela disse assim, que o losango, ele também é um paralelogramo, e que tem os 4 lados com a mesma medida. Veja, é uma troca de informação existente entre eles. O próximo coleguinha, ele disse o seguinte, quadrado é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida. Então, pessoal, 3 coleguinhas estão discutindo sobre o tema trabalhado na aula e cada um passa uma informação diferente para o colega. A primeira disse que o retângulo ele é um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos retos. Já a segunda disse que o losango ele é um paralelogramo que tem os 4 lados com a mesma medida. Aí vai, a terceira coleguinha diz, o quadrado ele é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida. Então, pessoal, em relação a esse diálogo, nós vamos ver o que é que nós podemos explorar, abordar e resolver o que for proposto. E aí, pessoal, sobre esse diálogo, o que vocês podem entender ou o que vocês acham que está certo ou errado? Então, a primeira informação, onde ela diz que o retângulo ele é um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos internos retos. Isso é verdade? Isso é verdade. O retângulo ele é um paralelogramo e ele apresenta os 4 ângulos internos medindo 90 graus cada um. Aí a segunda diz que o losango é um paralelogramo que tem os 4 lados com as mesmas medidas. Isso está certo? Está certo também. O losango realmente é um paralelogramo que tem os 4 lados com medidas iguais. E o quadrado, ele além de ter os 4 lados com medidas iguais, ele também tem os 4 ângulos internos com medidas iguais? Sim. O quadrado, além de ter os 4 lados com medidas iguais, ele vai apresentar os 4 ângulos internos com medidas iguais. Então, todas as informações aqui são verídicas, são verdadeiras. Elas estão apenas debatendo coisas que aprenderam na sala de aula. E aí?
Vamos continuar? Então, pessoal, continuando com nossa aulinha, o que é que nós vamos ver? Ele diz assim, olha, leia o que Mônica está dizendo e responda as questões. Olha, Mônica aqui, vocês lembram da Mônica? Vamos ver o que é que a Mônica está dizendo para nós podermos resolver as questões. Então, olha o que Mônica diz. No pensamento de Mônica, no diálogozinho dela, ela diz assim, olha, a figura que eu desenhei é um paralelogramo. Todos os lados dessa figura têm a mesma quantidade e ela tem ângulos retos. Olhe, Mônica está dizendo que desenhou uma figura. Essa figura que a Mônica desenhou, ela classificou como paralelogramo. Ela disse que todos os lados têm a mesma quantidade, a mesma medida. E ela disse também que ele não tem ângulos retos, ou seja, os ângulos dele não medem 90 graus. E aí, vocês já viram, ou nós já falamos nas aulas anteriores, sobre os paralelogramos, que são quadriláteros. Vocês vão pensar um quadrilátero que pode ser classificado como paralelogramo, que tem os quatro lados com a mesma medida, mas que os ângulos internos não medem 90 graus, não são ângulos retos. E aí, o que é que essa questão está querendo? Ou seja, em relação ao pensamento ou ao que ela falou, o que o autor está querendo que nós venhamos responder? Vamos ver? Então, na letra A, ele quer saber, a figura que a Mônica desenhou é um quadrilátero? E aí, vocês acham que é ou não um quadrilátero? Eu digo que sim. Eu digo que sim, porque todo paralelogramo ele é considerado um quadrilátero. Então, responda aí que sim, pois todo paralelogramo ele é um quadrilátero. Depois ele quer saber o seguinte, essa figura pode ser um retângulo? E aí, gente, pode ser um retângulo? Um retângulo, ele pode ter os quatro lados com medidas iguais e não ter ângulos internos retos? Não, né? O retângulo, ele vai apresentar dois lados com medidas iguais, os outros dois com medidas iguais entre si, mas diferente dos outros dois. Mas os quatro ângulos internos são retos e apresentam as mesmas medidas, 90 graus. Então, letra B já está descartada. Não pode ser, pois o retângulo ele tem ângulos retos. Depois, na letra C, ela quer saber, essa figura, ela pode ser um quadrado? E aí, gente, ela pode ser um quadrado? O quadrado pode ter os quatro lados iguais, mas não apresentar ângulos retos? Não. Nós vimos que o quadrado e o retângulo, eles apresentam ângulos internos retos, mesmo que o quadrado tem os quatro lados com a mesma medida, mas obrigatoriamente os seus ângulos precisam medir 90 graus, ser ângulos retos. Então vamos dizer que não, pois o quadrado tem ângulos retos também. Aí ele quer saber o seguinte, que figura Mônica desenhou? Pessoal, dos quadriláteros, classificados como paralelogramos, qual deles vocês acham que tem os quatro lados iguais, mas os ângulos não são ângulos retos? Vocês lembram de algum? Eu estou lembrando de um. Eu vou dizer que esse quadrilátero que ela desenhou é um losango. Um losango tem os quatro lados com a mesma medida, mas o losango ele não tem os ângulos internos retos. Não tem os quatro ângulos medindo exatamente 90 graus os quatro. Então, pessoal, nós vimos aqui um diálogozinho de Mônica. Nós vimos o que ela disse em relação aos quadriláteros e aos paralelogramos. Nós analisamos. Depois veio as questõezinhas, perguntas em cima do diálogo dela e nós conseguimos resolver. Você aí de casa também resolveu dessa mesma forma que nós resolvemos? Foram essas as respostas que vocês optou em cada questão? E aí, está entendendo o desenvolver da aula? Podemos continuar? Então, aí na página 89 ele diz, na malha quadriculada a seguir, represente um retângulo, olha, um trapézio, um triângulo escaleno e um pentágono. Ele está dizendo que nessa malha quadriculada nós vamos desenhar os seguintes polígonos. Um trapézio, né? Ele quer também um retângulo, ele quer um triângulo escaleno e ele quer um pentágono. Eu já desenhei. Eu desenhei aqui um retângulo, desenhei também um trapézio, desenhei também um pentágono e desenhei um triângulo escaleno. Vamos lembrar das características de cada figura.
Então, essa daqui, ele é um retângulo. Tem esses dois lados com medidas iguais entre si, esses dois com medidas iguais entre si. Os quatro ângulos internos são retos. Ele apresenta dois pares de lados que são paralelos entre si. Aí esse daqui é um trapézio. O trapézio apresenta somente um par de lados paralelos entre si. Esse daqui é um triângulo escaleno. Cada lado apresenta medidas diferentes. Cada ângulo interno também apresenta medidas diferentes. Esse daqui, ele é um pentágono regular. Todos os lados apresentam medidas iguais. E todos os ângulos internos também medidas iguais. Aí agora, em relação a essa figura, nós vamos ver quais perguntas ele vai abordar. Então, aí aqui está a pergunta e automaticamente já botei a resposta. Porque ele quer saber, na letra A, entre os polígonos que você desenhou, quais têm os lados paralelos? Eu disse que o retângulo e o trapézio têm os lados paralelos. Aí vocês aí também vai sugerir, se na sua opinião, no seu entendimento, no que você aprendeu, tem outros também, você vai dizer. Aí ele quer saber como os lados dos quadradinhos da malha quadriculada auxiliam na construção dos lados paralelos desse polígono. E aí, o que é que vocês acham que os quadradinhos, né, esses quadradinhos da malha quadriculada, o que é que ela auxilia, por exemplo, nesses dois lados, para que eles sejam paralelos entre si? No meu pensamento, é a posição. Estamos vendo, por exemplo, que esses dois lados aqui paralelos estão na posição vertical, acompanhando a linha que segue a escrita dos quadradinhos. Então, pessoal, falei do meu entendimento, mas vocês também podem falar do entendimento de vocês. Nós já estudamos sobre polígonos, quadriláteros e paralelogramas. Hoje foi só uma revisãozinha, uma atividade envolvendo essas figuras geométricas. Espero que vocês tenham aprendido e lembrado do que já aprendeu nas aulas anteriores. A nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Não esqueça de acompanhar nossas aulas usando o material didático de vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.